Terça-feira, dia 25 de março de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero que estejam todos muito bem, muito embora esse dia não é um dia para deixar ninguém feliz, né? Exceto quando largamos a política de fora, porque sim, temos que agradecer todo santo dia, o dia que Deus nos dá. E esse é o principal ponto que temos que levar em consideração. Todo santo dia temos que erguer as mãos aos céus e agradecer por nossa vida, nossa saúde. Entrando na política, é impossível encontrar motivos de alegria, porque o que vemos é somente injustiças. A história da humanidade está repleta aí de exemplos de julgamentos injustos, que são um lembrete, uma lembrança muito forte da importância de garantir que todos os cidadãos tenham acesso a um processo justo, o que não está acontecendo agora. E a um julgamento imparcial, que também não está acontecendo agora. É fundamental que os sistemas judiciais sejam transparentes, também não está sendo. E que os juízes sejam independentes para que possam tomar decisões justas e imparciais. Isto então, mas nem de perto. Não existe um único ministro dessa corte que seja independente. Não existe uma única transparência, até porque todos os processos estavam sob sigilo. Então, não se pode dizer que os considerados suspeitos, denunciados, sejam culpados de alguma coisa. Por quê? As denúncias que foram feitas, nós sabemos perfeitamente que foram todas as escondidas, todas no escuro. E até mesmo a principal arma que esta corte encontrou para denunciar Jair Bolsonaro e todos os outros 33 foi a delação de Mauro Cid, que deu o que falar, uma delação suspeita, onde o próprio Mauro Cid disse em gravação que a decisão já estava tomada, não importava o que ele dissesse, eles só queriam que ele confirmasse o que eles desejavam. Portanto, não podemos falar de um processo, um julgamento justo, né? Primeiro, os ministros rejeitaram o pedido de cancelamento da delação de Mauro Cid. E olha que não faltou motivos para esse cancelamento. Primeiro porque vazou. Se vazou, já está errado. A própria imprensa vivia dando pitacos, né? Com exclusividade, Mauro Cid disse isso. Com exclusividade, Mauro Cid falou aquilo. Isso não é delação premiada. As delações são feitas para os promotores, para a Polícia Federal. Então já está errado. O Supremo não aceitou. O relator, que é o Moraes, então votou para manter a delação do Mauro Cid e foi acompanhado pelos outros 4 cúmplices, que hoje eu considero cúmplices, que é a Carmen Lúcia, Flávio Dino, o Zanin e o Fux. Muito bem. O ministro Flávio Dino, né, disse que é covardia atacar os juízes. Meu Deus do céu, realmente é uma injustiça falar mal desses juízes supremos. Pessoas ilibadas, com carreira jurídica sólida, com antecedentes sólidos, sendo que 99% desses ministros nem sequer juízes são advogados, o que já infringe a própria Constituição, que diz que tem que ser juiz para ser ministro, né? E ter ali uma convicção e um conhecimento acima da média. Não é o caso deles. Então não podemos atacar esses juízes, né? Por quê? Porque eles agem conforme manda a Constituição. Será? Claro que não. Então essa balela de Flávio Dino não tem que ser levado em consideração. O próprio Moraes ainda disse que a narrativa das velhinhas com Bíblia é mentirosa. Esse é o cúmulo do absurdo quando nós sabemos, nós vimos, existem vídeos, imagens de diversas senhoras e senhores com Bíblias,
rezando, ajoelhados rezando. Como ele pode dizer que isso é uma narrativa? Dizendo que aquilo tudo é fingimento, é isto? Eles não poderiam estar fingindo antes de terem caído na armadilha de serem presas naquele dia 9 de janeiro, né? Quando o próprio exército colaborou para que eles fossem presos, quando a Polícia Federal colaborou, quando a Polícia Militar colaborou e quando os ministros do atual governo, o atual presidente e os ministros da Suprema Corte bateram palmas e até esconderam câmeras, ou esconderam vídeos, melhor dizendo. Nós sabemos que julgamentos injustos não faltam na história da humanidade, né? Tanto é que o mais conhecido deles todos, obviamente, é o julgamento de Jesus Cristo, que foi marcado por um procedimento penal ilegal, foram acusações só de boca, né? Uma sentença baseada em pressões políticas da época e religiosas, né? E um julgamento que até hoje é comentado, é citado como exemplo emblemático de injustiça, né? Acho que nem precisamos entrar no mérito da questão para dizer que soltaram Barrabás, um criminoso confesso, e preferiram torturar e prender Jesus Cristo. Parece que essa história hoje se repete, guardando a enorme, né, proporção, a enorme diferença, porque soltaram um bandido, né, e estão crucificando e vão julgar e penalizar o nosso ex-presidente. É muito parecido, guardando a enorme proporção, volto a dizer, pelo amor de Deus. Seria até blasfêmia, como se diz, comparar, né? Mas isso é o que está acontecendo. Houve aí o julgamento de Sócrates, né, o filósofo grego, que foi condenado à morte por ser ateu, né? Então, esse é um dos maiores julgamentos injustos da história e da filosofia. Julgamentos de bruxas, né, na Idade Média. Quantas vezes aconteceram julgamentos desse tipo, que eram levados ao fogo só por serem chamadas de bruxas, sem saber se eram mesmo ou não? Ou seja, não é a primeira vez que está acontecendo algo parecido, mas no Brasil sim, é a primeira vez. No Brasil, nós nunca vimos, pelo menos em tempos modernos, uma situação como esta. Porque quando a esquerda tenta, né, comparar a Lava Jato com o que está acontecendo agora, dizendo que o atual inquilino do Palácio foi injustiçado, que não teve direito à ampla defesa e que não poderia ter sido preso e que houve maracutaia do juiz que condenou e os promotores, etc e tal, blá, 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 blá. Pode até ter tido, pode ter havido até alguma ilegalidade no sentido de promotores ficarem combinando com o juiz, uma coisa ou outra, mas isto não tira o mérito das provas que foram encontradas, provas materiais, documentais, vídeos que mostravam que todos os acusados da Lava Jato cometeram sim crimes. Tanto é que a maioria deles devolveram fortunas de dinheiro. O dinheiro surgiu da onde? Da vida pessoal deles é que não era. Milhões de dólares em devoluções. Ou seja, não houve injustiça alguma. O que houve foi uma maracutaia judiciária para colocar o camarada fora da cadeia e voltar ao poder. Ou seja, o que está acontecendo agora é o contrário. Provas materiais não existem. Minuta de golpe. Minuta é rascunho, para quem não sabe. Uma minuta é um rascunho. E esse rascunho, esta minuta que foi citada inclusive por Flávio Dino no dia de hoje, explicitava claramente que era a ideia era levar
a um estado de defesa ou estado de sítio que teria que passar por aprovação dos presidentes do Congresso, teria que passar pela aprovação do próprio Supremo. Isso não é golpe. Isso não é golpe, isso não é minuta de golpe. E era um rascunho sobre um possível estado de sítio ou estado de defesa que nem foi levado adiante. E foi encontrado, segundo a Polícia Federal, na casa do Anderson Torres, não na casa de Jair Bolsonaro. Isso não existe. O papo das vacinas nós já sabemos que foi desconsiderado, foi jogado fora, o próprio Ministério Público já sabe que não tem nada a ver de tentativa de falsificação de vacina por parte do ex-presidente. O papo das joias também o TCU já definiu que sim, pertence sim ao presidente, assim como é do presidente, do atual presidente, aqueles 6 containers que foram encontrados no Banco do Brasil e que estavam sendo pagos pela OAS, bem diferente, né? Por que uma empreiteira estava pagando aluguel, né, de cofres para guardar 6 containers do atual mandatário? Mas também foi por água abaixo. Então não existe minuta de golpe, não existe golpe de vacina, não existe papo de joias e tentativa de golpe de Estado. Não precisamos nem entrar no detalhe porque já cansamos de falar disso, né? Afronta ao Estado Democrático de Direita, né? Tentativa de golpe com um produto inflamável, que é um batom, né? Ela escreveu na estátua com um produto inflamável, muito perigoso, tão perigoso igual a estátua de Borba Gato, que nem eu falei no dia de ontem, que colocaram fogo para valer, não foi com batom, não. Foi com coquetel Molotov. Então é claro que tudo que começou hoje é uma tremenda farsa. Tão grande essa farsa que foi televisada, né? Justamente para a imprensa ficar ali apontando, estão seguindo o rito processual, estão seguindo direitinho conforme manda a lei. Olha como eles estão dando todas as chances para os advogados falarem. Menos o Sebastião Coelho, não é verdade? O Sebastião Coelho não deixaram e deram até voz de prisão para ele. Porque ele não pôde entrar para assistir o show, mesmo tendo lugares vagos lá dentro, mesmo sendo ele advogado representando acho que é o Felipe Martins, não tenho certeza agora, acho que é, né? E a própria legislação diz que advogado, a própria OAB tem isso documentado também, que advogado tem direito a um acesso, não precisa ser convidado, não precisa pedir autorização. Até porque ele faz parte, como advogado de defesa, desse processo. Mas tudo não passa de um show. A imprensa precisava estar lá, televisando, para poderem comentarem do jeito que gostam, para nunca no futuro poderem dizer que foi um julgamento injusto. Não, os advogados estavam lá, puderam falar, tiveram acesso aos autos. Existem processos aí com mais de 10 mil páginas. Como que o advogado em uma semana, 3 dias, consegue ler 10 mil páginas? Não é questão do ler, é ler e debater, né? E, como se diz, entender como se defender e criar a defesa. Então não é só ler. Então hoje foi esse dia. E claro que para nós brasileiros isso é a prova clara de que sim, eu acho que é na sexta-feira, são 3 dias, né? Quarta, quinta, na sexta-feira certamente todos serão considerados réus. Ponto. E aí vai começar a procissão. Por quê? Cada réu tem seus advogados, tem suas testemunhas, tem réus aí com 10 testemunhas, todas as testemunhas de todos os acusados, todos os réus serão ouvidos. Então, isso vai se arrastar o ano inteiro.
Por que vai se arrastar o ano inteiro, mesmo esse processo tendo tido uma velocidade nunca vista para ser colocada em pauta, né? Nem o Mensalão foi tão rápido, nem a Lava Jato foi tão rápida, mas esse foi rapidíssimo. Porque eles querem, nesse ano inteiro, ficar com esta situação nas mãos para poder contrabalancear o que pode vir contra eles. Tudo pode ser usado como barganha, como moeda de troca, agindo de uma maneira a depender do que virá contra eles. Claro que eles estão de olho lá nos Estados Unidos. Ninguém é tão inocente a ponto de imaginar que esses ministros não estejam preocupados, principalmente Moraes. Claro que estão. Todos possuem negócios, escritórios de advocacias famosos. Todos os ministros têm escritório de advocacia, né? E eles não advogam para um Zé Mané qualquer, para um Mané que perdeu. Não. Eles advogam para gente que tem, pessoas poderosas. Eles não podem perder a liberdade de ir e vir aos States, né? Para a Europa. Alguns deles têm escritórios nos Estados Unidos. Então é claro que eles estão preocupados. E sem contar ainda o risco do ministro Moraes vir a ser julgado num Tribunal Penal Internacional. Porque a lei Magnitsky certamente deverá acontecer, pelo que tudo indica. Eles já vão perder aí as condições financeiras de negociações. Né? A morte financeira, como costumam dizer. Dizem que está andando em boa velocidade e que vai acontecer. É o que afirma Eduardo Bolsonaro, o Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo, etc. e tal. Mas um julgamento no TPI, no Tribunal Penal Internacional, pode tornar Moraes uma pessoa procurada pela Interpol. E aí como fica? E se o governo brasileiro, através do Itamaraty, quiser contestar, quiser entrar na briga, vira um problema diplomático que pode provocar sanções comerciais contra o Brasil. Simples assim, porque os crimes que foram cometidos dentro dos Estados Unidos não vão ser apagados, não vão ser esquecidos. Vai ter troco sim. Então, esse julgamento de Bolsonaro mais os 33 denunciados vai se arrastar o ano inteiro, porque vai ser preciso manter esta corda no pescoço de Jair Bolsonaro. Vai ser necessário, né? Porque fugir, eles sabem que Bolsonaro não vai fugir. O Bolsonaro não vai dar esse gosto para a esquerda acabar com a carreira política dele dessa forma. Não. Tá vendo? Fujão. O Inácio não fugiu. Ele aguentou o tranco e foi preso. Mas esse fugiu. É claro que Bolsonaro não vai dar essa colher de chá. Principalmente porque, sendo homem como é, não vai fugir e deixar mais de 400 pessoas presas, pagando por um crime que não cometeram. Simples assim. Então, a injustiça será chancelada, não somente por esses 5 ministros, como por toda a corte da Suprema Corte, claro, né? E pela imprensa, que está passando pano, né? Está aceitando tudo com normalidade, achando até bonito, porque, conforme diz aí o Humberto Costa, eu ia falar outra coisa, né? Do PT, hoje é um dia histórico. O Humberto Costa, aquele santo de pau oco, diz que hoje é um dia histórico. Claro que é um dia histórico, né? Ou seja, se o nosso pegou cana, vamos fazer esse pegar cana também para ficar empatado. Esse é o pensamento de um militante. Esse é o pensamento de um esquerdista que tem 1,5 neurônio, né? Um é porque é obrigado a ter, esse meio é porque tentou ser 2 e não deu. Então, meus amigos, claro que é um dia muito ruim para todos nós, só que o mundo não acabou hoje. E não vai acabar essa semana. Muita água vai passar embaixo dessa ponte. E sabe-se lá Deus se vai ser uma água
ou uma inundação. Ninguém sabe. Não dá para adivinhar o dia de amanhã. Né? Não há bem que perdure, nem mal que não se acabe. Então, era isso que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mas da notícia eu sei que vocês não gostaram, né? E o amigo aí que escreveu ontem para mim que depois do vídeo que eu fiz ontem, eu ia voltar para 190 mil, porque eu falei mal dos deputados. Então, eu agradeço o comentário, mas quero dizer o seguinte, que nunca espere que eu passe pano para poder ter inscritos no canal. Nunca espere que eu passe pano para ter mais views. Isso eu não vou fazer. Se eu tiver que voltar para 180, eu volto. Mas quando tiver que falar, eu falo. E volto a dizer, estou esperando uma manifestação de Nicolas Ferreira. O Gustavo Gayer até que fala, mas ele também está com a corda no pescoço. Estou esperando uma manifestação do Van Hatten, do Cleitinho. Porque o dos sapatênis, a direita da Faria Lima, né? Tipo Ricardo Salles, essa turminha do Novo, desses eu não espero nada. Desses eu não espero nada. E para quem costuma dizer e ainda está dizendo, como umas blogueirinhas aí do YouTube, né? Uma tal de professora, Marisa, sei lá, uma outra que é advogada aí, né? Que é tudo pró-Marçal. Ouçam a entrevista de ontem do podcast, onde Jair Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas participaram juntos, e vejam a declaração de Tarcísio de Freitas e ver se o cara realmente é do tipo de trair Jair Bolsonaro. Não vou entrar nesse assunto porque o assunto é longo e aí vai tomar tempo. Fica para a próxima. Ok, meus amigos? Desejo a vocês todos um excelente final de noite, muito bom descanso, deixem os likes, se inscrevam no canal e colaborem com Terra Brasilis News. Espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.